Boa tarde a todos. Novamente a ANDES aqui, Associação Nacional de Desembargadores, é uma associação criada desde 2006 e que congrega, é a única associação que congrega somente desembargadores no Brasil inteiro. Os TRFs, TRTs, Tribunais de Justiça. São aproximadamente 3.200 pessoas que podem acabar entrando na ANDES, né? Muito bem. Hoje a gente tem um pacote maravilhoso, né? A gente está com a lei do momento, a lei do dia. É a lei do momento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós tivemos aqui nas lives um webinar passado, o retrasado, que falamos da aplicação dessa lei na Justiça do Trabalho. Naquele momento, alguns colegas desembargadores do trabalho e o PEP, vocês vão ver, vem de lá, ficaram meio que preocupados com a forma com que a lei tratou a Justiça do Trabalho. Uma crítica construtiva por quanto que eles entenderam que a lei foi muito tímida ao tratar das relações de trabalho. Muito bem. A gente tem ouvido e visto muito se falar sobre essa lei. Aqui hoje eu convidei assim um quarteto maravilhoso e também convidei uma pessoa muito querida para mim, que é o desembargador Rogério, que está nos assistindo. O desembargador Rogério, ele é da ANDES e ele é diretor cultural da ANDES no Rio de Janeiro. Pepe, Edmê, Raquel. O Rogério perdeu recentemente um irmão. O irmão estava pilotando um helicóptero combatendo o fogo no Pantanal Mato-Grossense. Esse irmão, com o helicóptero cheio de pessoas, tinham 5 pessoas, mais ele, me parece, ou ele mais 4, não importa, o importa é que ele salvou todos. O helicóptero caiu, ele fez uma manobra sensacional, por todos os ases, dizem que a manobra foi dificílima, ele estava só a 100 metros do chão, o helicóptero acabou caindo por conta de, muito provavelmente, fuligem, mas não se sabe, estou aqui chutando, o helicóptero caiu e ele conseguiu, numa manobra, salvar todos. Infelizmente, 20 dias depois, ele teve uma complicação altamente e absolutamente inesperada, quando já estava bem, eu estou querendo muito, mas estava muito bem, não corria risco de morrer, não. Ele veio a falecer, há 3 dias atrás. E estamos todos de luto, porque, além de ser do Rogério, ser um querido amigo, ele compõe a minha Câmara há 8 anos, a gente está junto na mesma bancada, Pepe, Najib, Edmê e Raquel. Todos sofremos muito com isso. E para minha satisfação, hoje, eu ontem mesmo mandei um e-mail para o desembargador Cláudio Melo Tavares, que é presidente do tribunal, presidente do nosso tribunal aqui no Rio de Janeiro. Eu mandei um e-mail sugerindo o nome do irmão do Rogério para receber o colar do mérito judiciário. Essa nossa proposta, felizmente, foi aprovada hoje, à unanimidade, pelo órgão competente aqui no Rio de Janeiro. Portanto, o Renato, né? O Renato será, então, pós-mortem, vai receber a medalha do tribunal. E receberá também a medalha da ANDES. A ANDES nunca teve medalha, não tem medalha. Nós estamos criando, desde quando eu assumi, a medalha ANDES, e então ele também receberá, a primeira pessoa a receber a medalha ANDES. E eu fiz ontem um post para ele, que me permitam falar. Senhor desembargador Rogério de Oliveira, caro par de 8 anos da 22ª Câmara, caro amigo, caro irmão, estarrecido e triste com o prematuro passamento do seu irmão, Renato de Oliveira Souza, venho dar-lhe ciência que, após proposta do subscritor, a diretoria da ANDES, à unanimidade, resolveu otorgar a primeira medalha ANDES ao seu irmão. Se bem lembra, há 3 dias, ainda vivo e sem qualquer risco de morte, falávamos da bravura de seu irmão e que o mesmo seria agraciado com a referida honraria.
Você veja como são as coisas, Najib. Veja como são as coisas. No entanto, Deus o quis junto de si. Egoísmo? Não sabemos, porém sabe-se da sua bondade infinita. Assim, na qualidade de presidente da ANDES, Associação Nacional de Desembargadores, informo-lhe, bem como a família, que o comandante Renato de Oliveira Souza, que faleceu em razão de operação de combate a incêndio, quando sofreu complicações pós-traumáticas pela queda do helicóptero que comandava, quando debelava grave incêndio no Pantanal Mato-Grossense, a receber pós-mortem a honraria maior da nossa associação classista. A conduta do comandante mostrou-se de um ás, de bravura inegável, pois salvou a vida de todos os 5 tripulantes. Desta forma, merecedor da honraria, a primeira medalha da Andes a um não magistrado. Renovo votos de estima e levar à consideração. Bom, Rogério, você que está ouvindo a gente, meu abraço para você. Mas vamos lá. Então, vamos começar agora com o nosso tema. E eu chamo o Najib para abrir o nosso tema e falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, só que eu dei uma nova roupagem nessas perguntas, perguntando se os hackers ainda vão ter vida fácil, né? E como é que ficarão os custos do repasse desse emaranhado de novos players que essa lei trouxe. Essa lei, como vocês sabem, trouxe o titular, trouxe o controlador, trouxe o operador, trouxe o encarregado, trouxe o substituto, trouxe o... Quer dizer, é uma infinidade de novas pessoas e talvez, muito provavelmente, já ouvi a Raquel dizendo isso, as empresas vão ter que se adequar, criando e montando, inclusive, estruturas próprias, estruturas dentro da sua estrutura, da sua atual estrutura, um novo setor, uma nova diretoria, whatever means. Então, isso, Pepe, é que eu quis mostrar um pouco, que eu quero mostrar um pouco a partir do nosso webinar de hoje. Sair um pouco do frufru, dos fogos iniciais da lei. Todo mundo sabe que a lei era necessária, atrasada, pertinente, né? E que a gente está copiando o modelo, que a gente assinou um modelo europeu, que nós assinamos resoluções internacionais nos comprometendo a tê-las, e isso é importante. Mas eu só queria agora tratar ela um pouco mais além disso. Najib, a palavra é tua por 25 a 30 minutos. Muito obrigado por ter aceito. Muito obrigado, eu agradeço. E eu quero destacar, primeiro, a administração brilhante do nosso presidente da nossa associação, porque uma categoria como a desembargadores é uma categoria realmente, digamos assim, exprimida entre os atos dos juízes, que é a grande maioria, e dos tribunais superiores. E nós temos vários problemas que o desembargador Burratem, com a coragem habitual, está enfrentando. Então, eu posso reclamar de tudo do desembargador Marcelo Burratem, mas não podemos dizer que ele se omite, né? Então, e mais ainda, ele está fazendo um trabalho maravilhoso, como, aliás, demonstra hoje ele ter obtido, junto ao Tribunal de Justiça, uma homenagem ao irmão do nosso querido Rogério, e o desembargador Rogério. E eu falo agora, não em homenagem ao Burratem, mas permita-me, em homenagem ao Rogério, porque eu estou saudando, já estou comemorando, que a partir de 6 de dezembro ele sai da Câmara do desembargador Burratem e vai para a 6ª Câmara, e vai ser meu companheiro de bancada, tá certo? Então, eu estou aqui muito feliz com o Rogério, triste com as circunstâncias ocorridas, mas ele sempre foi uma pessoa de religiosidade, de grande espiritualidade, e a gente faz, né, conforme Deus quiser. E eu tenho aqui também a felicidade de estar com o Pepe, quando o desembargador José Eduardo, né, é meu velho conhecido, né, talvez nesse, não vou dizer quantos anos não, que eu conheço, e eu conheço através justamente dos grupos da magistratura. Ele sempre foi um lutador independente em favor da magistratura. Então, é uma afirmação que eu faço. Eu devo dizer que nesses
25 anos que eu o conheço, eu posso ter dele uma vez ou outra discordado. E se discordei, desconfie que eu estava errado. Mas ele tem um posicionamento firme, altaneiro, ele sempre pensa em teores mais elevados. Ele não é realmente de ficar pensando rasteiramente, pedestre, não. Ele é de voos sempre altos. Eu lamento que ele tenha aposentado, mas eu acho que a gente tem que aproveitar ele agora, né? Porque já que ele está aposentado, ótimo, vamos colocá-lo para trabalhar na Andes, em tudo que é lugar que a gente possa, embora ele tenha muitas atividades. Ele tem muitas. Agradeço também participar com a doutora Edmeia Froz e com a doutora Raquel Rinaldi sobre um tema que realmente é o grande tema do momento. E esse tema do momento ficou muito mais importante pelo fato dessa tragédia que é a pandemia. Nós fomos forçados, em 7 meses, a mudar os nossos hábitos. Imagina, Pepe, que eu tenho 7 meses que eu não boto o pé no tribunal. Eu fico aqui sentado, fazendo as sessões, faço a audiência quando tem que fazer, as aulas, e eu estou aqui nesse isolamento social que me parece mais uma pena de reclusão, tá certo? Sem tornozeleira eletrônica, tá certo? Mesmo porque eu não tenho coragem de sair, né? Eu sou do grupo de risco, eu não tenho coragem de sair. Agora, isso mudou completamente. O nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, certamente o mais eficiente, um dos mais eficientes do Brasil, nós tínhamos uma taxa de informatização pequena até março. E essa taxa explodiu rapidamente a partir de março. Imagina você que não tínhamos sequer plantão eletrônico. Agora nós temos plantão eletrônico, nós estamos implantando com muito rigor, com muita atenção, o processo eletrônico. Inclusive, ontem, o presidente do nosso tribunal anunciou que 13 ou 14 órgãos vão atender a resolução 355, né, do CNJ, que criou a Justiça Digital. Isso tudo nos leva ao famoso ambiente digital. Inclusive, eu fui designado pelo diretor-geral da Emerge, né, desembargador André Gustavo, para ser o integrante de um grupo, fórum da Justiça na Era Digital. Justiça na Era Digital. E onde lá discutimos a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu também, por isso que o professor Dr. Marcelo, desembargador Marcelo, me chamou para fazer parte do evento, eu sou também membro do Comitê de Segurança de Informação do Tribunal e também do Comitê de Tecnologia da Informação. Então, eu me vejo enfronhado no assunto, ainda que eu não queira. E confesso que as informações, as ordens que nós recebemos são complexas. Falta uma coerência normativa. Coerência normativa esta Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, de 14 de agosto de 2018, ela dispõe no artigo 1º, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, não é uma lei só para os dados digitais, é uma lei para todos os dados, inclusive por meio digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Não falou, por exemplo, do condomínio. O condomínio não é pessoa natural, não é pessoa jurídica de direito público nem privado, mas é um ente despersonalizado que ele também tem que gerir esses dados. E aí continua a lei, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais da liberdade, de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, esta lei é uma lei, me perdoem eu falar essa palavra, falar essa palavra hoje é muito subversivo, tá certo, doutor Pepe? Porque essa lei é uma lei liberal. É uma necessidade do mundo capitalista. Nós tivemos, antes, aqui, a lei do meio ambiente, como é que chama? Da internet, uma intermediária entre o Código Civil, agora temos essa lei, e esta lei, ela reproduz, em linhas gerais, o que está sendo tratado nos países que adotaram na política o regime da liberal, no regime econômico, o meio ambiente. Essa lei realmente não é, digamos assim, comunista, não é socialista, nem por sua origem, nem pelo que ela dispõe. Olhem só o que diz o parágrafo 2º do artigo 1º. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional, devem ser observadas pela União, o Estado, Distrito Federal e município. Mas falou menos, devia ter falado muito mais. Esta lei não é só estatal. Parece que a sociedade, o Brasil, está dividido entre Estado e sociedade. Não, a República Federativa do Brasil, artigo 1º, eu fui aluno de Afonso Arinos de Melo Franco, o Pepe sabe disso, né? Então, a ideia é que a República Federativa do Brasil é o nome do país, artigo 1º, abrange Estado e sociedade, exige a integração de todos. A lei coloca lá, as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional. Tá bom. Agora, lá embaixo continua. Deve ser observado pela União, do Estado, Distrito Federal e município. Ué, não pelo resto da sociedade? E parece que a LGPD é só um problema do Estado brasileiro. Não, o Estado brasileiro é ínfimo perto das condições para aplicação da LGPD. Por quê? Diz o artigo 2º, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, primeiro, o respeito à privacidade. A privacidade, a identidade da pessoa. Segundo, a autodeterminação informativa. A informação, ela é livre, tem as suas limitações, atende o princípio liberal que está no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, né? As pessoas podem expressar suas opiniões, é vedado o anonimato, mas todo mundo pode expressar as suas opiniões, manifestar o que for, claro, respondendo evidentemente se houver excesso. 3, repete, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então, ela está assegurando essa liberdade no padrão bem liberal. Inciso 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Nós, juízes, enfrentamos isso todo santo dia. Como eu sou um juiz velho, desembargador, as moças sabem que desembargador é um juiz velho, né? Muita experiência. Desculpe o desembargador Marcelo Burrard, mas a gente já julgamos muitas causas, e eu me lembro de que uma atriz maravilhosa da Rede Globo, na casa dela, na Barra da Tijuca, um programa, Pânico, se não me falha a memória, né? Programa do Pânico, colocou uma grua, aquele troço imenso assim, para ficar vigiando a vida dela dentro da casa dela.
E a moça revoltada, e não sei o quê, moveu a ação, o juiz decidiu que não sei o quê, chegou na sexta Câmara, foi unânime, parece que ela recebeu uma indenização por essa invasão da privacidade. Ela sendo uma pessoa pública, se alguém pudesse lembrar o nome da moça, eu não consigo. Oi? Carolina Dickmann. Gerou a lei Carolina Dickmann. Isso. Aí, resultado, ela, se não me falha a memória, ganhou uma indenização de R$150 mil. E o genial, ninguém reclamou que estava alto. Teve muita gente que reclamou que estava pouco. Então, essa questão que a gente vai falar, tem que pensar, essa inviolabilidade da intimidade, a da honra e da imagem da pessoa, é uma situação, como todas as outras que nós estamos falando, que só pode ser resolvida em cada caso em concreto. Ela pode, a imprensa, noticiar que um homem público, uma mulher pública, pegou o Covid-19 ou não. Mais ainda, vai tomar vacina ou não vai tomar vacina? Então, esses temas acabam enfronhados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, porque são protegidos os dados que dizem respeito à pessoa. Logo adiante, o inciso 5º, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Para nós que trabalhamos na área de segurança, é horrível, né? Porque a inovação muda tudo. O novo sempre assusta. Então, nós fazíamos as nossas reuniões presenciais, agora nós somos forçados a fazer desse jeito que nós estamos fazendo aqui. E nós, normalmente os velhinhos como eu, tem uma dificuldade de colocar, lembrar, de apertar o microfone, enfim, essas besteiras da vida, né? O desembargador Burrater, quando me escalou para vir aqui, ele botou lá embaixo, letras imensas, 1 hora antes, para que eu me apresentasse aí, né? Certamente porque ele não confia na minha habilidade tecnológica. E ele certamente tem razão. É bom não confiar na minha habilidade tecnológica mesmo. E aí continua, olha só. A disciplina de proteção dos dados tem como fundamento, inciso 6, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E aí vem uma outra questão. A livre iniciativa significa justamente a liberdade na utilização dos fatores de produção, né? E essa livre iniciativa visa assegurar a livre concorrência, porque se o governo, o juiz, restringir a livre concorrência, vai acabar cessando esse ambiente de livre concorrência. E logo a seguir está lá, e a defesa do consumidor. O desembargador Zé Eduardo e eu somos tão velhos, com todo o respeito que me merece, porque ele chegou a ver, eu cheguei a ver, quando saiu a Constituição de 1988, alguém dizer que a Constituição, ao proteger o consumidor, é uma Constituição socialista. Lembra disso? E afirmava a proteção ao consumidor é uma benesse ao injustiçado, ao desvalido, porque essa proteção ao consumidor visa equiparar. Eu lamento comunicar, nunca foi assim. A proteção ao consumidor é, claro, proteger o consumidor, mas com o fim de assegurar a livre concorrência. E assegurar a livre concorrência é o padrão necessário para o trato de todas essas questões. Lá nos Estados Unidos, Ralph Nader, descendente de libaneses, como Burrater, e eu sou descendente de libaneses, Nader, Ralph Nader, era um advogado,
e ele se especializou nas ações de classe, class action. Nas ações aqui seria coletivas, em face das empresas. E isso na década de 50, há 70 anos atrás, 60 anos atrás. E ele observou, naquelas causas lá, que determinada categoria, determinada tipo de automóvel da General Motors sempre tinha algum acidente em decorrência de alguma falha estrutural. Moveu uma ação sobre isso, e nos Estados Unidos até hoje a demandar as ações não é fácil, é complicado. Moveu, perdeu, moveu outra, ganhou. E lá, pelo sistema da class action, é obrigado o juiz a obedecer aquele precedente, stare decisis quieta movere, e também servir de paradigma para os outros. Então, essa proteção do consumidor é fundamentalmente a proteção da livre concorrência, a livre iniciativa. E isso é necessário para a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa assegurar a proteção da pessoa de forma a assegurar a liberdade de trabalhar, a liberdade de funcionamento. Claro, só para terminar lá, diz o inciso 7, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Agora, aí começa a nos dar um problema técnico, porque o que garante a liberdade é a segurança. Quando eu falo em liberdade, automaticamente eu estou falando em segurança. Por quê? É o que estava escrito no artigo 16, né, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, se não me lembra, agosto de 1789, que a liberdade de uma pessoa vai até onde inicia de outra. Então, essa liberdade, ou como se diz, a autonomia, ela tem limitações. E por isso é que foi colocado pelos sistemas, de um lado, proteger os dados, de outro lado, dar segurança na informação. E isso é tão hábito, é tão óbvio, né, que lá no meu tribunal, como todos os outros tribunais, seguindo um padrão do Conselho Nacional de Justiça, padrão que eu acho que tem que ser modificado, mas de qualquer maneira ninguém me pediu opinião sobre isso, eu só estou obedecendo. Então eu presido o Comitê de Governança da Tecnologia e da Comunicação. E o meu querido presidente, certamente, para me dar uma posição antitética, mandou que eu presidisse o Comitê de Segurança da Informação. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que levar em consideração do outro lado. Quando vamos falar em segurança da informação, aí a gente tem que ver o decreto 9637, de 26 de dezembro de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança da Informação. Alguém vai me perguntar, poxa, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei votada pelo Congresso. Está certo que ela é votada pelo Congresso, tem várias fases e tal, mas, de qualquer maneira, o decreto não. O que criou, o Pepe vai ver isso, o que instituiu a Política Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação e dispõe até sobre dispensa de licitação. É um decreto do presidente. Porque a questão de segurança da informação não é simplesmente uma questão que pudesse ser afastada da Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto é assim que o decreto, olha lá no artigo 1º, diz: fica instituída a política nacional. Quer dizer, é um decreto que cria uma política nacional.
O decreto pode criar política? Bom, a Andes é presidida pelo querido desembargador Burratem, ele foi um eminentíssimo membro do Ministério Público, e ele, aqui, eu estou na cidade de Niterói, e ele foi, como promotor de primeiro grau, justamente o encarregado da ação civil pública aqui em Niterói. E tantas vezes ele ganhou, ou na primeira instância, ou no tribunal, algumas vezes nos tribunais superiores, instituir políticas que garantissem os direitos à aplicação, como já está escrito na Lei 74, a lei da ação civil pública. Por isso que o decreto do senhor Bolsonaro ele foi sugerido pelo Gabinete de Segurança Institucional e instituiu uma política nacional de segurança. Agora, ele errou, a meu ver, porque colocou assim, artigo 1º, fica instituída a Política Nacional de Segurança da Informação, no âmbito da administração pública federal. Como no âmbito da administração pública federal? Também se aplica para a administração pública estadual, a administração pública distrital, a administração pública municipal e para as entidades privadas. Até condomínio edilício, que não é nem pessoa, né? Aí ele está submetido. E aí, esse decreto vem e diz assim, fica instituída a Política Nacional de Segurança com a finalidade de assegurar a disponibilidade. Disponibilidade de quê? Da informação. Assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação a nível nacional. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem o seu mirror, tem o seu espelho, né, justamente na Política Nacional de Segurança da Informação. E diz o artigo 2º, para os fins do disposto deste decreto, a segurança de informação abrange a segurança cibernética. Então, a segurança dos meios, né, informatizados em sentido amplo, a defesa cibernética, hacker, como o nosso presidente quer que fala, a segurança física e a proteção dos dados organizacionais, inclusive do Serasa, de não sei de onde, das entidades privadas, e as ações destinadas a assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação. E aí, antes que eu seja expulso desse momento de falar, porque ainda bem que no meu tribunal o presidente de Câmara é o mais antigo, né? Eu gostaria que fosse eleito, mas de qualquer maneira, antes que o presidente Burratem me expulse aqui da tribuna, porque ele está ansioso para ouvir os demais participantes do painel, tá certo? Eu estou aqui só para, como é que eu vou dizer, para iniciar. Antes que ele me expulse, ele colocou como tema quem paga os erros. E eu sou cruel. Tendo em vista a legislação geral de proteção de dados, tendo em vista a Política Nacional de Segurança da Informação, os erros do hacker serão pagos pelas organizações público-privadas que ele praticou. E pior ainda, o consumidor e o contribuinte vai pagar toda essa despesa. Por quê? Claro que as empresas vão ter que se reformular para atender os padrões. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados vai dando cada dia prazo maior para elas se adaptarem. Eu, como sou um velho juiz, eu não estou nem aí, né? Com prazo ou sem prazo, artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, diz: os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Não faz diferença que tenha lei ou não. E o parágrafo 2º diz: os direitos e garantias expressos, escritos na Constituição, não excluem outros, decorrentes do regime democrático, dos princípios que ela adota ou dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Então, essa parte da vigência é um pouco mais complicada. Dizem
as más línguas, eu não acredito nisso, que o Congresso está dando um prazo diferenciado para tentar segurar o juiz, tá certo? Eu não acho que seja isso, mas, de qualquer maneira, eu vou cessar meu tempo, porque meu tempo está terminando, e eu fico à disposição para as perguntas. O que eu não souber responder, o desembargador José Eduardo responderá com muito mais brilho do que eu. Muito obrigado. Opa! Muito obrigado, Najib. Você vai voltar, lógico que a gente está aí para discutir esse tema mais a fundo um pouco. Quero trazer um pouco para vocês do contexto da aprovação dessa lei. Além do fato de o projeto de lei ter sido fruto da aglutinação de outras propostas, já havia outras propostas que há muito tempo tramitavam paralelamente sobre o tema, o escândalo da privacidade do Facebook, em que a empresa Cambridge Analytica teria utilizado dados, né, de usuários para que pudesse fazer campanha política mais assertiva para determinados candidatos. A segurança de dados, então, a segurança de dados e a privacidade passaram a ser pautas recorrentes, recaindo uma cobrança sobre os políticos brasileiros no sentido de tratar essa questão de forma séria, já que não havia no país legislação, vejam bem, estamos falando agora, com o objetivo específico de defender os dados dos usuários e definir responsabilidades relativas ao tratamento destes. Para vocês terem uma ideia, quem aprovou essa lei foi o então presidente Michel Temer, após o impeachment da presidente Dilma. Então, portanto, agora, há também investigações, pessoal, acontecendo no Brasil. Várias instituições têm se dividido na defesa dos dados pessoais. Muitas vezes são as instituições de São Paulo que atuam nos casos, já que o Estado onde geralmente as multinacionais têm sua sede. No final de julho de 2019, o Procon de São Paulo cobrou explicações sobre coletas de dados ao FaceUp, aplicativo, Google e Apple. Em 2018, o Ministério Público Federal de São Paulo processou a Microsoft por coleta de dados dos usuários sem autorização explícita. Também em julho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sinalizou um possível comércio entre órgãos públicos, onde o produto são os dados das pessoas, obtidos através de informações pessoais, como as informações da Carteira Nacional de Habilitação, que é um dos dados mais importantes do Brasil, sem que houvesse consentimento, obviamente, dos donos, e que isso estaria violando o Marco Civil da Internet e a própria Lei Geral de Proteção de Dados. O SERPRO negou as acusações, alegando que disponibiliza por meio de um serviço e citando uma portaria do Ministério da Fazenda. Portanto, é nesse contexto que a gente precisava, obviamente, dessa lei. E aí a questão é que eu volto a dizer. Os custos, essa lei traz custos. E aí a gente queria abordar um pouco desses custos. E por que eu digo isso? Essa lei, Raquel, Edmê, Pepe, trouxe várias expressões que nós já conhecíamos, outras não. Vamos lá. Dados pessoais, dado pessoal sensível, dado anonimizado, banco de dados, titular, controlador, operador, encarregado, agente de tratamento, anonimização, consentimento, bloqueio, eliminação, transferência internacional de dados, uso compartilhado de dados, relatório de impacto à proteção de dados pessoais, órgão de pesquisa e a chamada Autoridade Nacional, UFA. Pepe, é com você. Primeiramente, gostaria de agradecer esse honroso, mais que honroso, prazeroso convite da Andes, na pessoa do seu presidente, desembargador Marcelo Burrater. É uma honra estar aqui, sobretudo, para compartilhar essa mesa virtual com um querido, não vou dizer velho amigo, porque ele briga comigo, antigo amigo, desembargador Najib, e
com duas especialistas, grandes especialistas na matéria, a doutora Raquel e a doutora Edmê. Então, é um prazer, agradeço muito o convite. E gostei muito do debate proposto pela Andes, pelo desembargador Marcelo, porque hoje a proteção de dados, com toda a razão, porque nós vivemos hoje numa economia orientada a dados. Eu vi recentemente um relatório da Oracle dizendo o seguinte, que dos 500 maiores ativos nas bolsas de Nova York, portanto, são os 500 maiores ativos do mundo, 84% desses 500 maiores ativos são bens intangíveis. O que são bens intangíveis, como nós sabemos? São softwares, patentes, marcas e dados, sobretudo dados, né? O The Economist, em 2017, fez uma capa lindíssima, dizendo que estamos entrando agora na economia, que é o novo petróleo da economia, né? É o bem mais valioso da atual economia, são os dados. Então, colocou assim, foi muito interessante a capa, muita gente viu, né? São plataformas de petróleo, mas com os nomes assim, cada plataforma, Facebook, Google, elas extraindo, ao invés de petróleo, extraindo dados. Então, para mostrar que essa é a nova riqueza. Há 20 anos atrás, quando o desembargador Najib não tinha nascido ainda, só 5% da riqueza dessas grandes empresas, dos maiores ativos, eram intangíveis. 95% da riqueza do mundo era bem tangível, era imóvel, equipamentos, né? Então, economia real. Agora, a economia virtual. 84% da economia é virtual, é intangível, né? Então, é muito importante, realmente, a regulação dos dados. Só que achei muito oportuno o debate trazido pela Andes, porque é preciso, por mais que seja importante a proteção de dados, é preciso um olhar crítico, né? Nós não vamos só com triunfalismo, a gente evolui, a gente precisa desse olhar crítico, um olhar crítico sobre a lei, não propriamente sobre a lei, mas como ela está sendo tratada, né? Uma verdadeira indústria da LGPD. É isso que é um problema. E da onde que vem esse problema? Do nosso ponto de vista, parece que houve assim um excesso de tratamento privatista da Lei de Proteção de Dados. Isso no mundo inteiro, não é um problema brasileiro. Os privatistas que dominam a doutrina da teoria de dados. Eu ressinto falta de um tratamento publicista, de publicistas, juristas da área pública, tratando a LGPD, que é tão importante como, porque a LGPD não se trata apenas da proteção da privacidade. É lógico que é fundamental a proteção da privacidade, mas, paralelo a ela, nós temos a proteção, a cláusula democrática. Temos uma questão de poder. A LGPD não trata apenas de privacidade, trata também de poder. Porque quem tem os dados, quem tem condições de coletar dados e de tratar os dados,
tem o poder. E o direito, uma noção que eu gosto muito do direito, é o direito como limite. Como limite de quê? Do poder. E de o poder tradicional, que é o poder político, o direito como limite do poder político, mas também como limite ao poder econômico. E agora, como limite ao poder tecnológico, que a gente chama de data power, o poder dos dados. Né? Então, essa questão ela é muito importante e ela está sendo ficando de lado só nessa indústria da LGPD. Né? A gente entra na internet, prepare sua empresa, a sua empresa tem que se preparar, e os custos disso, né? Como que vai ser isso? Então, está sendo avassalador a questão da indústria da LGPD, quando me parece que agora a gente teria que tratar, sobretudo, dessa questão do poder. Porque as redes sociais, não tenham dúvida, eu sugiro para vocês assistirem um documentário no Netflix, que é o Dilema das Redes, que para vocês terem, muitos aqui já conhecem, né? Entenderem o debate. Né? Porque mais do que venda de produtos, é condicionamento de comportamento. Elas condicionam. As redes elegem quem elas quiserem no mundo. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer parte do mundo. Se elas não têm interesse ou não querem entrar numa eleição ou outra, cabe a elas só decidir. Porque nós não temos ainda, não tínhamos instrumental jurídico para coibir isso. Né? Então, esse me parece que é o maior problema que a gente que é muito bem-vindo à proteção de dados, para a gente tratar a proteção do cidadão e do consumidor, e, da minha área, o trabalhador. São três vulneráveis perante o poder absurdo dos dados. Como eu ressaltei aqui, né, 84% dos 500 maiores ativos nas bolsas, que está no SP500, nas bolsas de Nova York, são intangíveis. Então, nossa economia deixou de ser real. 16% da economia. É lógico que na economia como um todo é maior, mas nos 500 ativos que mandam na economia do mundo, só 16% desses ativos é que de economia real, equipamentos e imóveis. Né? O restante é absolutamente intangível. Então, essa questão de uma limitação contra o data power, que me parece que precisa crescer, e aí nisso que eu ressinto de um tratamento publicístico, de juristas publicistas, para também tratarem da questão. Né? É evidentemente que a questão da privacidade, né, ela é central nisso tudo, mas não num enfoque meramente individual e não apenas num enfoque dessa indústria da LGPD, de vender produto, de vender a proteção. Né? Porque nós temos que ter cuidado com isso. Porque quem vende proteção tem nome isso. Né? É uma atividade que tem nome, vender proteção. Né? Então, é lógico que a gente tem que, todos nós precisamos nos cuidar. Né? E a proteção
de dados, também me parece que a gente dá ênfase, às vezes, muito na questão de proteção dos dados contra os crackers, não os hackers. Eu faço a distinção entre cracker e hacker, né? O cracker é do mal e o hacker é do bem. E, às vezes, ele invade um sistema, o hacker, para defender uma causa ou para mostrar uma vulnerabilidade que estão todos expostos, não com o intuito de ganhar dinheiro, não com o intuito de fazer terrorismo, nem com outros intuitos, mas de defender uma causa nobre, né? Então, os hackers, os crackers. Mas a gente tem uma visão, assim, quem não é dessa área, de enxergar a proteção de dados apenas do ponto de vista assim, de proteção dos meus dados, do meu cartão de crédito, do meu CPF, da minha identidade, da minha conta bancária. Evidentemente que isso é muito importante, que a gente tem que estar atento para isso o tempo todo, né? E responsabilizar, evidentemente, até as redes, se o WhatsApp propicia que alguém clone o seu número, como está fazendo muito, né? Quando você receber pelo WhatsApp um pedido de empréstimo de um amigo, pode saber que é um cracker que se apoderou da conta desse seu amigo e está fazendo pedido de dinheiro. Então, isso aí é um golpe já conhecido, né? Mas que está cada dia mais comum, né? Mas não se trata disso. Proteção de dados está num patamar. Isso é um aspecto penal da proteção de dados, que, evidentemente, é importante também. Mas a proteção de dados é algo mais abrangente, é direito fundamental, não do ponto de vista da individualidade privada de cada um, mas dessa individualidade não ser capturada ou dominada pelo poder dos dados, né? Então, a gente tem que conduzir o debate, me parece, né? Tirar essa questão da indústria da LGPD, que está onerando, sobretudo, pequenas e médias empresas que não têm condição de bancar esses custos, que são caros, né? Porque é muito difícil proteger, é muito caro e muito difícil, né? Então, nós vamos onerar pequenas e médias empresas, quando, na verdade, a questão se dirige muito mais às chamadas Big Techs, né? Contra a coleta absurda de dados que elas colhem e depois revendem aí, né? Então, tem que ser entendido mais e direcionado. O Ministério Público e a Defensoria, eu acho que tem que ter essa sensibilidade e até a autoridade de proteção de dados, de buscar a proteção, de cobrar dessas grandes multinacionais, dessas empresas globais que mandam no mundo, né? É contra isso que a gente tem que ter proteção. Agora... Bilhões de dados, e que tem bilhões de dados. Bilhões de dados de todo mundo. Quando as empresas pequenas têm o quê? 100 mil dados? Mal para funcionar, né? Hoje tudo é dado. Então, a empresa fica assim, refém dessa lei, se a autoridade de dados, se o Ministério Público, se isso for dessa forma usado, né? Não for corretamente usado, que é importante e que deve ser. Mas a gente, por isso, que eu renovo aqui a felicitação ao desembargador Marcelo Burratem, porque para trazer esse debate, que a gente não vê realmente, né? A gente só está vendo aqui, prepare-se a sua empresa, cuidado, olha, você está preparado, né? Aquelas técnicas de marketing que eles falam, né? Que você tem que bater na dor, eles falam assim, na dor do cliente. E todo mundo, todas as empresas têm dados, todas as empresas estão inseguras, né? Eu estou começando agora na advocacia
E meu escritório, como que eu vou fazer? E tem dados sigilosos, o advogado tem dados sigilosos dos seus clientes, né? Como é que ele vai fazer? Ele está vulnerável, né? Como que ele vai conseguir? Só grandes escritórios vão conseguir assim um aparato de defesa contra isso. Então, é preciso a gente trazer esse debate mesmo. Esse debate é muito importante. E ele ficou esquecido, né? E ficou só nessa... o medo de todos de ser multado pela autoridade, o medo do Ministério Público entrar com as ações, o medo contra, né, essas ações coletivas, quando a questão são as big techs, né? A gente tem que se defender delas. Bom, eu paro por aqui. O mais interessante é o debate, né? E a gente estou à disposição. Agradeço aí. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado. É exatamente essa a visão que a gente quis dar também, sem embargo, obviamente, de qualquer visão que se traga aqui, quero deixar claro. Mas eu vou trazer 2 dados aqui, Raquel e Edmir. Raquel vai falar agora na próxima, terminando com uma pergunta para quem ela que desejar, mas olha só, como você, de alguma maneira, pode onerar. No seu artigo 18, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu fiz essa anotação, traz os direitos dos titulares de dados pessoais. Os titulares poderão solicitar a qualquer momento. 2 pontos. Olha só, Pepe. Olha só. Confirmação da existência de tratamento. Acesso aos seus dados. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados tratados em desconformidade com a LGPD. Portabilidade dos dados a outros fornecedores de exercício ou produto. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento titular. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Olha só, Najib, informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Revogação do consentimento. Oposição ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimentos em caso de descumprimento disposto na lei. Revisão de decisões automatizadas. Quanto vai custar isso? Isso é direito pessoal, é direito do titular. Você vai exigir, a lei está exigindo, que big techs que podem pagar e as pequenas empresas tratem os dados da mesma maneira. Muito bem, é ótimo, mas com esse nível, isso vai onerar, Raquel, invariavelmente a ponta. Pepe, não tem jeito. Essa história eu conheço, trabalhei em direito do consumidor há anos. Isto vai onerar a ponta. Sem falar, eu vou falar depois de você, na chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que criou-se uma empresa pública para tratar disso. Quer dizer, bom, vamos lá. Raquel. Uma pergunta, antes que eu perca a ocasião de fazer pergunta. Existe pela LGPD a inversão do ônus da prova? Boa! Pepe vai responder depois. Pepe vai responder depois, né? Mas bom, a gente está com uma brilhante advogada, doutora e mestre em Direito pela UERJ, advogada, professora e membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, doutora Raquel Rinaldi. A palavra é sua. Falar depois desses 2 eu sei que é difícil, mas você termina com a pergunta para quem quiser. Bom, boa tarde a todos. Fico muito grata a Andes pelo convite, na pessoa do presidente Marcelo Burratem. Muito obrigada por esse convite de estar compondo o webinar, junto com o desembargador José Eduardo, com o desembargador Najib e com a brilhante advogada Edmir. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema e a proposta, né, que foi trazida para a gente levantar, que realmente não é essa questão de exaltar a lei, que a gente de fato sabe que é uma lei necessária,
Hoje, a nossa evolução tecnológica chegou a um ponto que a gente não vai retroceder. Não adianta, né, saudar os tempos antigos e dizer, de repente, a vida era tão boa sem WhatsApp, sem celular, as pessoas viviam da mesma forma. O mundo caminhou para um grau, um nível de tecnologia, de relações comerciais, conforme o desembargador Najib falou, quando ele fala de capitalismo, que hoje se tornou completamente dependente do mundo digital. Então, diante dessa aceleração que se deu, inclusive, com a pandemia, onde fomos obrigados a nos adaptar numa velocidade muito superior, veio aí a Lei Geral de Proteção de Dados para fazer o tratamento dos dados da pessoa física, da pessoa natural. Então, ela veio muito bem-vinda, só que ela veio trazendo algumas questões, e acho que uma delas é a questão desse webinar, que é quem paga com os custos, né? Quem arca os custos e quem paga os erros, porque houve muitos pontos que a lei não abordou. Quando o desembargador José Eduardo falou que hoje a economia não é real, e ela, de fato, ela é virtual, e que nós temos muitos ativos ligados a bens imateriais, eu digo também que hoje o mundo não é 100% real. A gente tem uma divisão aí, um mundo real e um mundo virtual, no qual as pessoas vivem e expõem seus dados, até mesmo, às vezes, para ter outra identidade, para viver no mundo de Nárnia, num mundo onde não há problemas, numa era de Platão, né? No mundo ideal, por assim se dizer, livre de contas, livre de dívidas, livre de problemas, livre de separações, de dores, porque o mundo virtual permite você construir um jardim verdinho e uma vitrine a ser exposta da forma como você quer. Mas isso também tem em contrapartida, o peso das empresas utilizarem os seus dados como manipulação. E aí foi como o José Eduardo falou, o desembargador José Eduardo disse que hoje se ganha qualquer eleição a partir de dados. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos com o vazamento da Cambridge Analytica, que não foi vazamento, na verdade, o Facebook, na sua política de privacidade, permitia esse compartilhamento. O que houve foi um ato imoral e que hoje, com a mudança da política do Facebook, sim é tido como vazamento, mas naquele momento não. E nos chamou a atenção para isso. Mas como que se ganha uma eleição? Manipulando os eleitores através dos dados que eles colocam, que eles expõem. Por quê? Porque não só somente os dados diretos que nos afetam. Como o desembargador Burratem falou, não é só o nome, o CPF, esses são os dados óbvios. Mas quando a gente clica numa preferência, quando a gente posta uma foto de uma viagem, quando a gente diz que tem um animal de estimação, nós estamos formando nossa identidade de forma direta. Estamos fornecendo dados indiretos, formando o que a doutrina chama de um mosaico. E aí a gente consegue fornecer para a rede quem a gente é de forma indireta. Então, a lei foi muito bem-vinda nesse sentido, só que a lei ela pede uma série de alterações que são custosas, né? Hoje, para você adaptar uma empresa a tudo aquilo que a lei exige, todas as exigências legais, exige um custo de consultoria prévia e mentoria de uma empresa de advocacia junto com o trabalho de TI. E não são todas as empresas no Brasil que têm essa possibilidade financeira de arcar com esse serviço, porque, pelo que temos visto no mercado, são altos valores. Hoje, o Sebrae, por exemplo, numa pesquisa que eu estudei, diz que o Brasil conta com 6,4 milhões de empresas e, desse total, 99% é formado por pequenas e médias empresas. Ou seja, pequenas e médias empresas que muitas vezes não vão ter como arcar com a penalidade máxima da legislação, que pode chegar até 2% do faturamento da empresa por infração, que seria até 50 milhões de reais, né? Já não teria para arcar esse valor alto, mas tampouco teria para arcar esse valor prévio de tratamento, né? De se assegurar para estar de acordo com a lei, porque os serviços que têm sendo ofertados são serviços muito acima do que uma empresa de pequeno e médio porte pode arcar. Então, você dizer para uma empresa pequena que ela tem que arcar com 30, 40, 50 mil por um trabalho prévio de adequação à LGPD, se a empresa tiver começado na semana passada, ela quebra. Se for uma startup que está iniciando, ela quebra, porque ela não tem como arcar com esse custo. Então, na prática, o que a gente tem visto é muitos empresários empurrando com a barriga, já que temos um ano aí até as penalidades serem
recaírem sobre as empresas, isso só vai acontecer em agosto do ano que vem. Então, tem muita gente deixando para os 45 do segundo tempo e muitas pessoas repetindo o bordão de que essa lei não vai pegar, na esperança de que não tenham que ter esse trabalho, porque o trabalho ele não envolve só o setor jurídico, ele envolve uma série de programas de segurança para evitar os ransomwares, por exemplo, né, que são os softwares maliciosos que infectam o computador, exibem mensagens exigindo esse pagamento até de uma taxa para fazer o sistema voltar a funcionar, evitando também um downtime. Tudo isso são exemplos que eu estou dando de um sistema prévio de segurança que a empresa tem que ter. E ela não consegue investir porque os valores são altos. E aí, para não me estender muito, que eu tenho que perguntar e não tenho que palestrar, eu gostaria de lançar a pergunta para o desembargador José Eduardo, se hoje nós devemos esperar a ANPD trazer soluções para essas pequenas e médias empresas a nível de regulamentação, ou seja, se existe essa expectativa na ANPD de que ela crie um caminho alternativo com um custo menor de adequação para essas pequenas empresas, ou será que teremos que esperar do próprio empresariado que lance programas alternativos de adequação menos custosos? Será que eu fui clara na pergunta? Enfim, é a grande... É com você, Pepe. Olha, a gente é um pouquinho de futurologia, né? A gente não sabe bem como é que vai encaminhar-se a NPD, né? Mas me parece que a sua questão é evidente, né? Que ela tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? Então, tem que ter, e tem que ter essa sensibilidade da proteção dos dados contra quem que né? Não é contra os pequenos, que eles não têm poder de dados, né? Então, isso, eu acho que essa sensibilidade agora é importante, que o próprio SEBRAE, né, que todas essas instituições aí que dão apoio às empresas, que construam soluções, né, para reduzir custos, né, deem suporte para, sobretudo para a pequena empresa, porque assim, é ameaçador. A gente que está estudando a lei, né, isso vai tornar essas pequenas mais vulneráveis, elas não vão dar conta mesmo. Eu sempre penso que seria possível até e se fala, né, o desembargador, o Rato falou, repassar os custos, né? Nem em caso, porque num cenário de muita competição, não tem jeito de repassar custo, né? Quebra mesmo. Quebra mesmo. E Raquel, as empresas precisarão aparelhar a infraestrutura com fireware, anti-ransomware, capacitar o DPO, Data Protection Office, e aí eu pergunto para o Najib, antes da Edmir entrar, e também para você pensar, Zé Eduardo, de quem é a competência quando o dado está armazenado no exterior e a vítima está no Brasil, tanto para a Polícia Federal, né, e o Poder Judiciário? A competência seria federal ou estadual? E a territorialidade? O que você acha, Najib? Muito bem. Antes de tentar responder, lembrar que aqui no grupo de Direito Digital, que é um grande grupo, está o Walter Capanema, o professor Walter Capanema, colocou, eu mandei para o Marcelo Burrata, é o seguinte: também está lá o desembargador Pepe, o pai do processo eletrônico no Brasil. A minha reclamação é que ele botou pai entre aspas. Eu acho que tem que tirar a aspa do pai. Muito bem. Né? Olha só que coisa interessante. Qual o ônus, a inversão do ônus da prova? A área da tecnologia de informação
perdeu sentido a competência física. Eu fui juiz do eleitoral o ano passado para julgar aquelas reclamações e é genial, porque as informações são repassadas instantaneamente. Então, não importa se onde é que está o banco de dados. A nuvem hoje está, nem Deus sabe onde é que está localizado. Os próprios dados do CNJ estão dentro de uma nuvem da data prévia. Então, essa questão perdeu a noção para afirmar a competência. Por quê? Vai responder aquele que no Brasil está submetido à jurisdição sobre esse assunto. Então, sempre acontece isso. Agora, para você reclamar determinada coisa na internet, você é obrigado a dizer o HTTP o URL da informação. Se você não disser, o juiz não tem como conceder cautelar. Mas dentro desse foco, vamos deixar para o Pepe responder também, que já que ele é o pai, né? É justamente isso. Eu acho que a lei choveu no molhado. Ela teve a intenção, muitas vezes, de evitar a cognição do juiz no caso. Mas eu, como juiz, sou obrigado a conhecer, não só porque está na Constituição do Brasil, mas existem tratados, né, que garante o acesso ao tribunal, a day at the court, como dizem os americanos. Eu passo a pergunta para o meu querido amigo, desembargador José Eduardo de Rezende. Então tá, então vamos lá, Zé Eduardo vai... Rapidamente, vamos lá. Tem do ponto de vista processual, como o desembargador Najib falou, do princípio da competência territorial, e tem do questão até material, né? A LGPD é clara, falando que, olha, dados tratados aqui ou explorados aqui, competência é nossa, e a exigência que as empresas é aqui. Agora, com relação ao processo eletrônico, e a questão processual da competência territorial, né, pelos meus cabelos brancos, né, a gente está nessa debate do processo eletrônico, e na época a gente formulou 10 princípios específicos do processo eletrônico, diferentes dos princípios que a gente estuda nos nossos manuais, né? E um deles que a gente propôs é o princípio, em se tratando, sobretudo, de competência territorial, é o princípio da desterritorialização. Não tem sentido mais. E hoje, principalmente agora, o CNJ criando e o TJ do Rio parece que é o que saiu na frente, né? Da justiça 100% digital, né? Desterritorializada, não tem muito sentido isso, porque as partes, as testemunhas, todas acessam a rede e não importa. Isso até é muito... Eu vi até uma tese de doutorado de uma juíza do trabalho do Ceará, Camila, muito interessante, ela já defendendo isso, já no Estado, para redistribuir as ações de forma equânime ou até idêntica para todas as varas do Estado. Porque o que acontece? Aqui em Minas também acontece muito. Tem vara com pouquíssimos processos e tem varas que estão sobrecarregadas. Então, a partir desse momento que você desterritorializa, você pode dividir o trabalho igualmente para todas as varas, né? É muito melhor, muito mais eficiente do ponto de vista, né? Então, isso é bem lembrado, essa questão do desembargador Najib. Ok, então vamos escutar Edmir agora, Edmir Frois. A gente tem um problema, né? Falar de amigo é uma coisa muito complicada, né? Mas Edmir é uma brilhante professora, estudiosa na matéria, e que realmente vai brindar a gente com uma palestra. Você tem esse tempo e termina, Edmir, com uma pergunta para os amigos aí.
Isso. Obrigada, desembargador Marcelo. Agradeço ao convite da Andes por ter dado essa oportunidade do espaço do Maranhão estar presente num debate nacional desse, que é isso que eu tenho feito já há mais ou menos um ano aqui em São Luís, trazendo esse debate da proteção de dados e privacidade, para que o nosso estado não fique tão distante do sudoeste, né, que parece que é Doutora Edmir, região. só para dar um dado que eu vi aqui no YouTube, o Maranhão está presente também pelo desembargador James Magno. Verdade. Pois é. Não, ele está assistindo, eu vi no YouTube. Espera aí, o James é da Andes, ouviu, Beto? O James é da Andes e é nosso diretor da Andes junto ao TRT do Piauí. Aliás, quero deixar já um convite, né, Edmir? Assim como o Freud também é da Andes, o novo associado da Andes vai ser você, José Eduardo, mas vamos lá. Pois é, agradeço o convite, obrigada, desembargador José Eduardo, desembargador José Najib, doutora Raquel, vocês trouxeram apontamentos bem interessantes em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vários questionamentos, né? E eu vejo assim que a dúvida maior ainda fica nessa questão de quem vai proteger, né, desembargador José Eduardo, que fala muito, né? Então, assim, essa legislação, como muito bem fundamentou o desembargador Najib, apresentou todos os fundamentos da legislação, ela visa exatamente isso, garantir que os nossos direitos fundamentais não sejam deixados de lado, nem violados, em decorrência desse tratamento de dados pessoais que estão sendo feitos sem nos informar. E para deixar uma coisa assim mais objetiva, mais prática, teve um ano passado o julgamento de um processo que eu não sei se vocês recordam, que era um site de venda de passagens e hospedagem. E, de acordo com o dado coletado desse site, né, do nosso IP, da localização, da geolocalização de onde a gente estava procurando, variava os valores de passagem e de tarifa de hotel. E essa empresa, então, foi condenada em 7,5 milhões de reais, porque ela estava discriminando pessoas da região Nordeste ou da região de outros países. Então, essa legislação, ela vem para garantir de verdade, para padronizar os tratamentos de dados pessoais e, muito pelo contrário, não é para impedir que empresas deixem de trabalhar com os dados pessoais, porque hoje todo mundo precisa de dado pessoal, inclusive o Poder Judiciário, né, que sem os dados pessoais não temos acesso aos processos nem nada. A questão era para nos proteger e garantir que esses direitos fundamentais continuem sendo exercidos e pode ser com a inovação de qualquer empresa, pode ser com uma nova tecnologia. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz esse fundamento para que o país avance e não para que ele fique engessado. E que para justamente essas questões também em relação a pequenas empresas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que agora foi instituída e teve seus representantes nomeados e vão começar já a se reunir para trazer as nossas orientações, existe um inciso que permite que ela dê uma orientação diferenciada para pequenas empresas. Né? Em relação também aos nossos escritórios, desembargador José Eduardo, que o senhor mencionou, que nós, né, advogados, tratamos dados pessoais dos nossos clientes. Eu já palestrei também sobre esse assunto, já escrevi sobre isso, e nós devemos informar, né? É um direito fundamental, faz parte, está no rol dos direitos humanos, o direito à informação. Então, e está lá no Código de Defesa do Consumidor. Quando o desembargador Marcelo traz a lista dos direitos dos titulares do artigo 18, ele faz muita correlação, essa lei, aos direitos do consumidor, aos direitos já estabelecidos no Marco Civil da Internet. Então, assim, para quem atua nessa área de proteção de dados, ou mesmo empresas maiores, elas já têm uma padronização, um regramento. Eu acho que a maior dificuldade que eu percebo atuando na área
e fazendo essa adequação em empresas, que aqui em São Luís já começou, ainda bem, não estamos ficando de fora desse movimento de proteção de dados, é a questão da informação. O que fazer com os documentos, o que fazer com os titulares de dados, temos que mandar e-mail, temos que fazer novas políticas, temos que adequar o nosso software. Sim, vão ter que adequar, porque isso tudo são medidas preventivas para que não haja multas, que não haja advertências. E as multas que são instituídas pela ANPD, que poderão ser aplicadas a partir de um processo administrativo que contempla ampla defesa, contraditório, ela não exclui a responsabilização do judiciário. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor dia 18 de setembro, numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Ministério Público do Distrito Federal deu entrada numa ação civil pública contra 2 empresas que estavam vendendo 500 mil dados pessoais ao preço de R$ 175. Ou seja, os nossos dados não valem nada. Não. Então, imagina quantos bancos de dados são vendidos. Teve uma situação também com outras empresas que já foram notificadas a respeito dessa situação e estão tirando esses bancos de dados dessa venda que antigamente era permitida e agora vai exigir que o titular de dados, nós, né, saibamos o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Mas isso não é para gerar um pânico, muito pelo contrário. Isso é para também dar tanto o empoderamento para o titular de saber o que está sendo feito com o dado pessoal, quanto para a empresa, para que ela continue tratando dados pessoais, utilizando, mas de forma adequada. Vou usar os seus dados para te mandar um e-mail, vou usar os seus dados para tratar de saúde, vou usar os seus dados, como no caso do nosso escritório, para preencher um contrato, para fazer o pré-contrato, uma execução de contrato, preciso de dado pessoal. Mas eu preciso garantir para o meu cliente que eu não vou compartilhar o dado dele com a minha contabilidade, ou se eu vou compartilhar com a minha contabilidade, que eu informe ele, né? E que eu consiga manter um nível mínimo de segurança das nossas informações, das nossas redes, porque, como bem falaram Vossas Excelências, esse problema de internet, de rede social, de ataque, não é exclusivo do Brasil. Existe vários outros problemas acontecendo, que a gente fica sabendo no mundo, né, desembargador Najib, diante do nosso grupo de WhatsApp, que nós participamos conjuntamente, de tantas coisas que acontecem no mundo. Agora vem uma campanha que é digital, cada vez mais digital, e existe a responsabilidade dos partidos políticos, que também são responsáveis por dados pessoais dos eleitores. Será que eu sou obrigada a receber no meu WhatsApp da campanha de todos os partidos políticos, de todos os candidatos? Eu posso pedir a revogação, ou, na verdade, eu posso pedir a exclusão, né, dessa lista de compartilhamento que eles fazem. Então, assim, até onde vai o nosso uso dos dados? Muito bem. E, com isso, com essa lei geral, que é nova, alguns juízes já começaram a julgar com fundamento nela. Sexta-feira também eu tive a oportunidade de falar sobre LGPD e eleições, e o TSE já se manifestou quanto à exclusão dos dados pessoais de um candidato que não foi eleito na eleição passada, e ele pedia a exclusão dos dados pessoais dele do sistema Divulga Cândido do TSE, porque ele não queria que o nome dele ficasse disponível, que não tem mais interesse público, né, com os dados pessoais dele, com o CPF e com o patrimônio dele. Então, temos que proteger os nossos dados, mas temos que também saber que as ferramentas precisam permitir que nós possamos exercer os nossos direitos. E as ferramentas precisam ser desenvolvidas com a garantia dessa proteção de dados e da privacidade, porque se não tivermos proteção de dado,
não vamos ter privacidade. Isso é muito intrínseco, uma relação com a outra. Eu apresento esse meu pensamento para Vossas Excelências, desembargador Najib, e devolvo a palavra para o senhor, assim, com essa pergunta, né, com essa questão de como que o senhor avalia quando chegar esse tipo de discussão no tribunal que tenha esse fundamento na LGPD, com essa visão toda. Bom, antes do Najib, a Edmê é advogada, professora da Universidade do Estado do Maranhão, UEMA, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB e consultora em privacidade e proteção de dados. Najib, responde aí, a bola está quicando. Tá bem. Estava aberto, Najib. Abre. Nós temos dois grandes critérios de julgamento. O critério da legalidade é que a própria lei indica a solução. E o outro critério é o critério da legalidade. Quando a lei autoriza, aplicarmos, no caso concreto, a decisão mais adequada. Olha, pelo que eu estou lendo, pelo que eu li, essa lei exige julgamento por equidade. Depende do caso. Só para você ter uma ideia, como estavam falando a respeito disso, o decreto que fala sobre os princípios do Plano Nacional de Segurança da Informação, lá no artigo 3º, inciso 12, fala: need to know, necessidade de saber para acesso à informação sigilosa. Então, a regra é que quem é o controlador, ele tem que prover. Agora, em se tratando de informação sigilosa, inverte. Inverte o quê? Ele tem que demonstrar o interesse, a necessidade para os dados. Então, essa resposta, doutora Edmê, eu respondo o seguinte: melhor dirá o pai do processo eletrônico. É com você, desembargador José. A questão, eu voei um pouco na pergunta. Porque teve aquela questão do se pode inverter o ônus anteriormente, né? É só Isso. Aquela questão expressamente previsto, é possível, não é obrigatório, o juiz pode inverter, né? É uma decisão que vai ficar a cargo do juiz. O juiz pode inverter, se ele quiser, o ônus da prova. Mas o que era mesmo Edmê, pode fazer a pergunta para o Zé Eduardo, Edmê, novamente. Desembargador, eu tinha perguntado como que via essas novas ações que iam chegar ao tribunal com fundamento na LGPD, diante de tanta novidade, né, com esse fundamento, como que acha que ia funcionar, né, a LGPD, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, Código Civil? Seria mais uma legislação a favor. Caminho longo pela frente, né? Porque nós temos o Marco Civil, a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, que tem sentidos opostos. Nós já vamos ter que... Uma é de acesso à informação, a outra é de proteção de dados. Então, elas têm finalidades distintas e contraditórias. Então, isso vai dar muito debate. Tem a lei do Marco Civil, né, também nesse meio ali, que envolve as duas coisas também, embora ela também, a lei do Marco Civil, ela seja um pouco antitética, né, com relação à proteção de dados, que ela quer o acesso também à informação, acesso à internet, embora nela também, na lei do Marco Civil, nós tenhamos já previsto vários dispositivos de proteção de dados na lei do Marco Civil da internet, né? Então, olha, esse nós temos aí, é um mundo novo. O judiciário vai ter muita dificuldade, porque nós todos, né, sobretudo nós de cabeça, eu não estou mais no judiciário, mas os juízes, os magistrados mais experientes, né, e inclusive os novos também não estudaram essa lei,
Não, isso não tem cultura jurídica, não tem doutrina sólida sobre isso, né? É uma construção. Mas eu acho que... Sim. Pode falar. Pode falar. Não, mas eu acho que é uma construção que vai sendo feita e eu espero que prevaleça o bom senso, né? E que a gente use, como o desembargador Najib falou, né, a equidade aí, porque empresa pequena, média, assim, nós vamos inviabilizar. Pepe, olha só, Najib e Pepe. Você falou uma coisa bem interessante agora, eu costumo bater isso muito nas palestras que eu dou. A questão do aluno, do concursando, do aluno, do universitário brasileiro, e de todos, principalmente do brasileiro, não ter sido preparado nos bancos da faculdade ainda para alguns temas que hoje são muito valiosos. Vamos combinar aqui, nós somos da época da carta certa, e o Najib é época do... Obrigado. Não, eu sou do carta certa, você é antes do carta certa. Como é que chamava aquele antes do carta certa? Era horrível aquele que você, para dar um control, tu tinha que fazer 500 coisas antes de dar um control P, control T. Bom, então eu quero dizer o seguinte... Parece que eu sou da época da escrita cuneiforme, pelo que você está... Muito bom. Então, Najib, eu quero dizer, Pepe, e também Edmir e Raquel, que nós não fomos forjados. Quer ver uma coisa? As ações civis públicas. Eu quero ver quem tem 35 anos hoje que tem estudado ação civil pública. Quer ver mais? Eu quero ver quem tem 40 anos hoje que tem estudado direito ambiental como matéria obrigatória. Eu quero ver quem tem 35, 40 anos hoje. Najib, quer falar? Abre aí. Quem tem 30 anos de advogado, na faculdade não estudou direito do consumidor. Que só Exato, teve a partir da Constituição. Eu ia falar exatamente isso. Quem tem 35, 40 anos, quero saber quem tem direito do consumidor. Nós somos forjados aonde? Construídos, forjados e alicerçados. Nos bancos da faculdade. Nós tivemos que aprender com o tempo. Vamos lá. Najib, inquérito civil público, que eu trabalhei durante 8 anos, eu tive que aprender depois. Quer dizer, tentar aprender depois. Ação civil pública, inquérito civil público, muito bem. Vários institutos que nós tivemos que aprender antes. Esse é exatamente o que o Pepe falou agora. Isso nós estamos diante exatamente começando, engatinhando, porque na verdade não nasceu ainda, parte da lei ainda vai ser em agosto. E eu estou com as sanções aqui na minha frente, as sanções do artigo 52, 1, advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. 2, multa simples de até 2% do faturamento líquido da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado do Brasil, no seu último exercício, limitado ao total de 50 milhões de reais por infração. 3, multa diária. 4, publicização da infração após devidamente apurado e confirmado a sua ocorrência. Outro, bloqueio de dados pessoais envolvidos na infração até a sua regularização. E, por último, a eliminação dos dados pessoais envolvidos na infração. Então, o pacote de maldade existe. Ou de bondade. Não, ou de bondade. Isso para a defesa é excelente, para a defesa do consumidor. Precisamos disso, do seu ponto de vista. Quando me pergunta, e eu, se Deus quiser, ainda passo muito tempo no judiciário, o que nós vamos ter que fazer, basicamente? Nos adaptarmos? Sim. Ao julgar uma ação dessa, verificar, Pepe, principalmente, primeiro a questão do dolo e da culpa. Ninguém discutiu aqui ainda isso. Vamos ter que começar a discutir cada sanção administrativa dessa, aonde que está a história do dolo da culpa. Vamos entrar na discussão que o Supremo entrou agora a respeito das ações de improbidades, onde precisa haver dolo para o caso de... Muito bem. Quando o erário público, quando você tem que restituir erário público, quer dizer, várias coisas eu acho que a gente tem que discutir em cima dessa lei. Só uma coisa, não dá para matar a galinha dos ovos de ouro.
A galinha dos ovos de ouro são as centenas de milhares de pequenas e médias empresas que estão aí numa desgraça, desculpe o termo, meu Deus, total nesse país, por conta, principalmente da pandemia. Principalmente da pandemia. Então, é isso que eu acho que a gente deve levar em consideração um pouco na hora de julgar causas como essa e ações como essa. Bom, para terminar, 2 minutos para cada um, fazendo agora o contrário, começando com o Edmir. Bom, eu compreendo que exista a necessidade desse estudo mais aprofundado, né, do judiciário, até mesmo porque o CNJ já baixou uma determinação, né, que seja feito em cada tribunal esse estudo de proteção de dados, de implantar mesmo, de adequar cada tribunal ao seu comitê. Então, eu acho que em breve todos os tribunais deverão estar mais capacitados, né, para tratar desse assunto. E em relação a essas multas, eu vejo muito isso, assim, como ele parte muito dos princípios e dos fundamentos do Código de Defesa do Consumidor, mantendo aquele mesmo padrão e as medidas adequadas, que devem ser, claro, de acordo com o volume de dados, o tamanho da empresa. Isso tudo eu acredito e confio que quando a NPD for normatizar, e acredito que as pequenas empresas devem estar padronizadas, até porque é assim que também com o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, né, existe uma diferenciação no tratamento de dados de pequenas empresas. Então, assim, eu acredito que realmente vai acontecer esse movimento, até mesmo em busca da maior proteção dessas pequenas empresas, porque quanto maior adequação e pequenas medidas pode garantir mesmo que o próprio empresário, microempresário, funcione de uma maneira melhor e não comprometa a sua atividade empresarial, estando ele protegido, porque ele também não está... por ser pequeno empresário, desembargador Marcelo, às vezes ele é um pequeno empresário, só tem um funcionário, às vezes é uma sociedade unipessoal, né, como somos advogados, e tratamos milhões de dados, porque basta comprar como era disponível, e como ainda existe disponibilidade de comprar dados pessoais, como eu mencionei, né, vender 500 mil dados pessoais por R$175, qualquer um pode comprar. Então, assim, em empresas de marketing, muito também trabalha, né, com os dados, e às vezes nem são empresas grandes. Então, eu acredito muito nisso, que vai haver ainda uma normatização para cada setor, né, e sem esquecer também que cada empresa, que cada setor tem já a sua regulação, né, setor educacional já existem umas determinações, escolas, setor de saúde. Então, eu acredito que vão poder conciliar todas as normatizações que já existem. Esse é o meu pensamento. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Edmir. Agora, Raquel, teus 2 minutos finais. Tem que abrir aí, Raquel. Abrir. Eu queria o doutor Najib, estou esquecendo de abrir o microfone. Complementando o que a doutora Edmir trouxe, né, a respeito da vulnerabilidade das pequenas e médias empresas, eu realmente, pelo que eu tenho visto na prática, principalmente nesse projeto que eu tenho trabalhado, que é o LGPD na prática, tenho conversado com muitas pessoas e vejo que o cenário é muito ruim no que diz respeito aos custos. Parece que a LGPD vai ser utilizada e adequada por um nível de empresas e as outras vão ficar à margem da legislação, não porque desejem, mas porque não possam, de fato, operacionalizar o custo que ela gera para tudo isso. E aí, já sendo vulneráveis e não podendo operacionalizar esses custos, de fato, sobre elas vai ter maior possibilidade de recair as penalidades. Então, é uma bola de neve, não consegue solucionar o problema porque é custoso e sobre ela recai um custo maior. Então, a minha esperança e minha expectativa é que a NPD regulamente isso de forma a criar segmentos diferentes entre as empresas e uma forma de observância à lei diferenciada no que diz respeito a custos e, por que não, também a penalidades, né? Determinando talvez uma tabela, uma padronização
de valores diferenciados, de acordo, é óbvio, que levando em consideração o grau de violação aos direitos, mas também o potencial financeiro, capital da empresa, porque tem que ter esse equilíbrio. E levando em consideração também a questão que o senhor, doutor Burratem, levantou, que é a questão do dolo e da culpa. Muitas vezes a empresa se preveniu e houve um vazamento ao qual ela não tinha como se precaver, algo novo, por exemplo, algum malware diferenciado, enfim. Então, todos esses elementos, que muitas vezes são subjetivos, porque variam de caso a caso, devem ser levados em consideração pela ANPD na hora de diferenciar a organização que essas empresas têm que ter quanto à lei, a adequação quanto à lei, e vi também na prática que algumas empresas do setor privado estão se movimentando para criar procedimentos menos custosos para pequenas empresas, como, por exemplo, projetos de educação digital, de conscientização digital, que não resolvem o problema de segurança da informação, por exemplo, mas já adiantam uma parte da empresa, fazendo com que essa empresa, com custo mais baixo, consiga se adequar em parte à legislação, até muitas vezes com um sistema de privacy by design, na educação dentro da cultura da empresa, ter essa educação de proteção de dados, e com um projeto menos custoso, conseguir lá na frente demonstrar para a ANPD que sim, ela somou esforços dentro da sua razoabilidade para estar de acordo com a lei. Faz toda a diferença. É isso, obrigada a todos. Muito obrigado, Raquel, excelente, excelente. Agora, Najib, você tem os 2 minutos finais. De toda a conclusão que nós temos é o seguinte: graças a Deus, ou por necessidade absoluta do legislador, tanto a Lei Geral de Proteção de Dados como o Plano Nacional de Segurança de Informação, ele prevê normas abertas, tipos abertos. Ele não tem normas expressas de restrita interpretação. E não tem por quê? Porque há uma imensa diversidade de situações que têm que ser tratadas. Agora, para nós juízes, para nós advogados, nós temos que enfatizar a apreciação do caso concreto. A julgar por legalidade é impossível pela LGPD e pelo Plano Nacional de Segurança. Por quê? É a mesma coisa no Código de Defesa do Consumidor, a mesma coisa na lei da improbidade administrativa. São situações tão variadas que nós somos forçados a investigar tanto quanto possa cada situação. O julgamento por equidade tem, de um lado, a vantagem de que não seremos substituídos nunca por um robô para decidir. Essa é a nossa vingança. Agora, tem uma desvantagem. A insegurança, a perplexidade do profissional ao perceber uma determinada situação e ver que ele tem que obedecer quase que um padrão divino de julgar, mas ele não tem a capacidade de fazer aquilo que Deus, ou ele acha que Deus faria. Eu acho muito bom a gente ressaltar isso. O caso concreto é a nossa salvação e é a nossa perdição. Oi, muito bom, Najib. Embargador José Eduardo, é com você para ter os 2 minutos finais. Bom, também nessa linha do desembargador Najib, eu acho que entre o direito é essa tensão entre a faticidade e a validade, né? E a gente vai buscar, eu espero que a ANPD e que o Judiciário, eu tenho certeza que vai caminhar nesse sentido, de buscar um bom senso, a equidade, porque realmente também concordo, desembargador Najib, são conceitos muito abertos, né? Isso aí vai levar um tempo para ser construído, para dar consistência jurídica mais fechada para esses conceitos, né? A experiência, a gente não sabe também o que vem pela frente, né? Isso é muito dinâmico, tecnologia dinâmico, né? E a gente tem que ter uma postura em relação.
eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode ser triunfalista, determinista com relação à tecnologia, né, que a tecnologia é assim. Não, eu gosto de enfatizar o que chamo de caráter contrafático do direito, né, a contrafaticidade tecnológica do direito. O direito vai ser o limite, né, a tecnologia não pode tudo, não, a tecnologia vai ser o que nós, sociedade, nós, ordenamento jurídico, disser que vai ser. Então, não tem nada determinismo, né? Mas também a gente não pode ser um obscurantista, né, com uma tecnofobia. Nós temos que ter uma visão crítica com relação à tecnologia, né, e buscar que a tecnologia seja usada para os humanos, não para os robôs, né, desembargador Najib? Quem gostaria de ser julgado por um robô, né? Então, mas eu sempre enfatizo, eu gosto de enfatizar, é um grande estudioso da história da tecnologia, que é o Kranzberg, que ele formulou 6 leis. Eu gosto muito de todas as 6, mas principalmente da primeira. Ele fala o seguinte: tecnologia não é boa, tecnologia não é má, mas também tecnologia não é neutra. Então, a gente tem que saber viver com essa complexidade. Agradeço muito a honra desse convite aqui, estar com tantos queridos amigos nessa mesa virtual. E, presidente Marcelo, se Vossa Excelência aceitar, vou encaminhar meu pedido de filiação para antes. Muito obrigado. Agora é perfeito, Najib. Vou mandar para você a ficha de inscrição. É só imprimir, preencher e mandar uma foto da ficha. Não precisa mandar foto sua, não, que você está bem já. Não. Olha aqui, eu quero agradecer muito. O debate foi muito proveitoso. Eu vou fazer uma webinar nos próximos dias, dizendo assim, que o tema será assim: quem é que vai programar o computador juiz? Vocês pensarem. Porque essa história de inteligência artificial, alguém é mais inteligente do que a gente. Quem vai fazer a inteligência do computador que vai julgar. É esse cara que é o bom. Esse cara que vai fazer, que é um cara. Esse é o cara. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esse é outro tema que eu estou aqui, brigando comigo mesmo, discutindo. Tem muita gente muito alvoriçada com essa história, entendeu? Eu só quero dizer o seguinte: daqui um pouco, Najib, a nossa função vai ser, sabe de quê? De carimbador novamente. Carimbar a certificação. Calma, Najib, eu sei que você é apaixonado pelo tema, mas calma, não é assim. Tá bom, eu quero agradecer a todos, já teve 2 horas quase. A todos, muito obrigado. Eu convidei, eu sou o último a sair da sala. Um beijo a todos, muito obrigado. E a gente esperando revê-los num próximo webinar que a gente vai tratar sobre esse tema da inteligência artificial. Um abraço.